Oi, quando você chega na divisa entre Uruguai e Brasil, você se encontra com uma longa extensão de terra. Várias cidades compartilham, inclusive até ruas, e governos, de certa forma, colaborativos se estendem ali. Que idioma se fala na divisa entre Brasil e Uruguai? Bom, evidentemente portunhol, né? Brincadeiras à parte, ali nós temos um pequeno léxico de palavras que elas acabam atravessando a fronteira livremente, entre o espanhol, que se fala no Uruguai, que é diferente do que às vezes se fala em outros lugares, e o português que se fala no Rio Grande do Sul, que é diferente, inclusive é diferente da fronteira do Rio Grande do Sul, como que se fala perto de Santa Catarina, como que se fala no restante do Brasil, né? Porque não há uma universalidade ao respeito disso. Mas a pergunta de hoje não tem a ver com o Uruguai nem com o Brasil, é somente uma introdução. A pergunta de hoje é: que idioma falava Jesus ao final das contas? Geralmente respondemos aramaico. É a primeira resposta que nos vem à cabeça é aramaico. Há três coisas que eu gostaria de mencionar. Evidentemente que no contexto em que Jesus nasce, cresce e desenvolve seu ministério, que por sinal é um contexto geográfico bem limitado, evidentemente que se falava sim aramaico. Né? Nós temos expressões, né, que estão registradas no Evangelho em aramaico. Tá? E quando falo no Evangelho em singular, eu estou assumindo a junção dos quatro Evangelhos. Né? Então, por exemplo, aquela expressão Eli, Eli, lama sabachthani, tá? É aramaica. Tá? Tem pedaços do Sermão da Montanha também, que são feitas em aramaico, e temos que descobrir então qual que é essa raiz, a raiz de ter em aramaico. Mas, evidentemente, é plausível, né, até quase possível, vamos dizer, afirmar de que ele sim falava aramaico. Agora, o Evangelho de Lucas demonstra que ele tinha conhecimento do hebraico. E é um pouquinho disso que eu vou falar mais tarde. Mas, primeiro, esses três pontos. Né? Ele havia a possibilidade de falar aramaico e também hebraico. Jesus lê a Torá, segundo Lucas. O evangelista recolhe essa ilustração de Jesus lendo a Torá. E a Torá era escrita e lida apenas em hebraico. Então, Jesus tinha o domínio do hebraico suficiente como para a leitura. Isso é muito interessante. Vamos voltar nesse detalhe. E ele conversava, segundo Lucas, estava conversando ao respeito dos assuntos do reino, né, com os sacerdotes, com o pessoal do templo. E isso se fazia em hebraico. Muito bom? Agora, nós também temos relatos de Jesus falando com pessoas do governo, Pilatos, por exemplo, e a língua oficial, a língua estendida, é o grego. Então, nós temos indícios de que Jesus não era monolíngue nem bilíngue, pelo menos era trilíngue. E alguns diriam, bom, mas sendo ele um ser divino também, ele poderia eventualmente falar qualquer língua. Sim, tudo bem, mas não é esse o foco da nossa matéria. Nossa matéria é história e geografia bíblicas. Então, o que nós temos registrado? Esses são os nossos limitadores. Muito bom. Então, cabe aqui, por causa da história e também da geografia, falarmos por que ele tinha acesso a essas três línguas e por que ele podia falar essas três línguas com fluidez. Tá? Quais são as razões dele chegar a ter, o povo em geral, ter essas três línguas. Ok? Então, quando nós vemos o aramaico, por exemplo, a raiz disso nós estamos vendo lá atrás no exílio. Tá? Então, o aramaico é uma língua importada, vamos dizer, por força do exílio. É como se você fosse levado preso para Estados Unidos. E tudo bem se você passa 2 ou 3 anos, você consegue manter sua língua original quase que intacta, sem problema. Eu estou há mais de 20 anos no Brasil e eu tenho que pensar para falar tanto em português quanto em espanhol. Né? E eu não fui trazido à força. Então, passando-se os anos, os seus filhos não vão falar a língua mãe. Os seus filhos vão falar o que se fala na rua. Né? Então, nós temos a situação deles acabarem aprendendo o idioma do império.
Passam-se os anos, vêm os netos, né? Lembremos que são 70 anos, né, nessa situação, então a língua vai se perdendo. Então o aramaico tem a sua raiz ali, tá? Então é uma língua importada. Quando eles voltam, e lembrem que não todo o povo cativo volta, mas os que voltam trazem junto e dentro de si o aramaico. Muito bom. Todavia, há um problema. O povo tem a sua identidade. E nós vimos isso quando falamos dos macabeus, ou asmoneus, como queira mencionar já. E junto com isso, nós temos a tensão do povo dentro da sua identidade, resgatar a sua língua. Então há um esforço muito grande para o hebraico ser falado, ser escrito. Havia restrições, por exemplo, para usar o hebraico, e unicamente o hebraico, em questões que tinham a ver com religião. Por uma questão prática, você não podia evitar de usar o aramaico ou o grego, né, para transações comerciais, evidentemente. Mas eles sim podiam dizer, não, você não pode usar outra língua, a não ser o hebraico, para falar das coisas de Deus. Uma coisa bastante similar acontece hoje com o árabe e o mundo muçulmano. O mundo muçulmano, o mundo islâmico, muçulmano em espanhol, o mundo islâmico, ele diz que o Alcorão é apenas escrito em árabe. Não existem traduções a outras línguas. Ou seja, não é que não existam, sim existem, mas não são consideradas como o livro. Tá? Para o Islã, o livro sagrado é em árabe, e é em árabe que se lê, é em árabe que se fala, é em árabe que se conversa a respeito disso. Então, uma coisa parecida aconteceu com os judeus. Quando voltam, é uma questão de identidade. Muito da tua identidade tem a ver com a língua que tu falas. Né? Até por exemplo, essa questão minha de falar em segunda pessoa, tanto em espanhol quanto em português, tem a ver com o lugar onde eu nasci no Uruguai. Né? A gente preza, né, o uso da segunda pessoa quando é uma questão íntima. Usamos a terceira apenas quando é uma questão mais distante. Muito bom. Então, voltando aos judeus, eles, durante o tempo da Revolução dos Macabeus, eles enfatizaram nessa questão de terem a língua própria falada. Então, nós temos agora duas línguas no povo. Nós temos o aramaico e nós temos o hebraico. Agora, o que aconteceu? Alexandre Magno veio. E junto com Alexandre Magno, o que veio? Bom, veio aquela comitiva cultural, na qual havia uma invasão cultural propositalmente, não era uma questão assim, foi acontecendo, né? Aos poucos foi se dando, a gente não percebeu, vinha conquistando e foi deixando a cultura grega. Não, é uma questão assim proposital. Né? E então vem a língua, que é o maior disseminador da cultura, a língua. Então vinha o grego. E obviamente que a mesma coisa que aconteceu com o aramaico, a mesma coisa que aconteceu com o hebraico, a mesma coisa que aconteceu com tantas línguas, existiam, ou existe, podemos falar disso também, né? Uma língua oficial, formal, polida, e outra que é a que o povo fala na rua. Isso acontece com o português. Né? Uma coisa é você escrever uma carta para o Itamaraty e outra coisa é você jogar uma pelada na rua de casa. São coisas diferentes. Então, nessa evangelização, nessa conquista de Alexandre o Grande, de Alexandre Magno, ele trouxe e deixou a cultura, em especial o idioma. Então, quando o Império Romano, agora sim o Império, então nós tivemos, lembre-se sempre, nós temos o reinado, a república, o Império. Quando o Império Romano ele entra com sua força avassaladora, ele encontra esta situação pronta. É como se a China hoje se levantasse, ele ia implementar o mandarim como língua escrita. Não. Está o inglês aí e o francês, eles que se virem para falar, está tudo certo. Então, é essa situação que o Império Romano encontra, e por isso que temos a palavra greco-romano, Império Greco-Romano.
né? Que na realidade o Império sabemos que não era grego, não? Era mais o norte. Brincadeira com Alexandre o Grande, que era macedônio e não grego, né? Mas é grego. Então, o Império Greco-Romano, por causa da cultura grega que Alexandre o Grande tinha trazido e deixado, e romano, porque Roma se apropria dessa cultura para estender o seu domínio. Então, quando nós entramos e estamos no século I, nós encontramos a seguinte situação. O império, o governo, as leis são romanas, mas a língua falada é grega. Então, Jesus tinha acesso naturalmente a 3 línguas. E nós temos prova registrada. Aí a importância da história e não do achismo. Tá? A história tem a ver com o registro e investigação. Por isso que temos certos limites até onde podemos chegar. Então, nós temos registros no Novo Testamento de Jesus falando aramaico, Jesus falando hebraico e Jesus falando grego. Eu falei que ia falar da leitura. Mencionei no outro vídeo, né, a ênfase e importância que se dava à leitura. Num tempo em que, por exemplo, ser cidadão grego era apenas para os homens que tivessem propriedade se fossem nascidos na Grécia, né? Termos os judeus tornando judeus a qualquer um que fosse e educando, enfatizando a educação dos judeus homens, tá? É um avanço. Obviamente que hoje seria inaceitável. Nós entendemos de que a educação perpassa a questão de sexo, perpassa toda a questão política. A educação tem que ser a mais ampla e disseminada possível. Mas, neste tempo, nós estamos falando, por exemplo, e falamos isso mais no outro vídeo, a respeito de como haviam pessoas interessadas em ter escolas para crianças, né, os párvulos, né, em todo pequeno povoado, porque a ideia de que o judeu tinha que ser culto. Tá? E falamos disso também, se estima que 50% dos judeus sabiam ler e escrever hebraico. Isso é um esforço, o resultado de um esforço tremendo do pós-exílio, né, dessa busca de identidade. E aí nós temos, então, 50% da população lendo, perdão, dos homens lendo e escrevendo, para nós termos uma base, né, de comparação. Falávamos que no tempo de Shakespeare, apenas 5% da população conseguia ler e escrever. Tá? Então, o feito é grandioso. Tá? Então, quando Jesus lê e fala hebraico, nós vemos um Jesus completamente inserido na sua cultura nativa. Tá? Uma identidade plenamente judia. Isso é muito importante que se diga. E a língua hebraica escrita, ela, por exemplo, os rolos do Mar Morto, podem ser lidos por uma criança judia hoje. Tá? Por quê? Porque a língua escrita não foi alterada em demasia. Tá? Ela bem escrita no passado, bem escrita agora, né? Há uma similaridade tremenda. Então, essa ênfase colocada na questão cultural é a que nos permite afirmar que Jesus falava, sim, o hebraico, além de falar o aramaico, que era uma coisa que foi trazida e ficou, permaneceu, tá? Claro, já se perdendo, não era aquela força que tinha 100 anos atrás, né, 200 anos atrás, ou 490 anos atrás, certo? Mas havia ali algumas coisas que eram usadas no dia a dia, porque lembre-se que o negócio, o comércio, acontece com outras nações que também tinham sido conquistadas antes de serem conquistadas pelo Império Romano, antes de serem conquistadas por Alexandre o Grande, antes de serem conquistadas por Ciro, muito antes, né? Então os babilônios tinham chegado e expandido isso. Muito bom. Então nós temos essa situação, Jesus falando aramaico, Jesus falando hebraico, Jesus falando grego.
E no meio de tudo isso nós temos aquela pugna, né, que nós tínhamos visto, em que o mundo judeu queria manter a sua identidade e isso se expressava por meio da palavra falada e escrita. Certo? Beijo grande. Tchau, tchau.